gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia a graça divina. É com imensa alegria que cumprimentamos a todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula da revista Jovens da CPAD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 5, cujo tema é Eu creio na pureza e na castidade. Caso você ainda não tenha visto, poderá assistir ao vídeo de introdução desse trimestre, bem como as demais aulas anteriores a estas, através dos links relacionados na descrição deste vídeo. Divulgue o portal EBD aos seus amigos, irmãos, alunos e demais professores da Escola Bíblica Dominical. Esta ferramenta foi criada para auxiliar professores e alunos no aprendizado da Palavra de Deus. Caros professores, através desta aula, os seus alunos deverão saber que é possível ser casto em meio a uma geração corrompida, que é preciso esperar até o casamento para ter um relacionamento mais íntimo, e o que é preciso fazer quando se tomam decisões precipitadas e erradas. Conforme mencionamos, estudaremos nesta lição sobre a pureza e a castidade. Para muitos pode até parecer um tema ultrapassado, visto que vivemos numa sociedade corrompida. Porém, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5, vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. É preciso que os professores deixem muito claro aos seus alunos que nós somos cidadãos dos céus. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Portanto, seguimos as leis de Deus e não os padrões deste mundo. Por que não podemos seguir os padrões deste mundo? Poderia alguém perguntar. A Bíblia responde: todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Como filhos da luz e cidadãos dos céus, os nossos jovens devem fazer a diferença neste mundo, crendo e também dizendo a todos que vale muito a pena esperar em Deus. Por isto, eles dizem sim à pureza e à castidade. Para ajudar na compreensão dos assuntos que abordaremos nos tópicos desta lição, é fundamental que definamos alguns termos, tais como castidade, virgindade, abrasamento, lascívia, adultério, prostituição e fornicação. Castidade é a abstenção de prazeres sexuais até o casamento. Uma outra definição para a castidade é uma forma de viver preservando-se de atos sexuais condenados por Deus e demonstrando amor para com o próprio corpo e mente. Virgindade é o estado do que é virgem, que nunca teve relação sexual. Permita-me fazer uma diferenciação entre uma pessoa virgem e uma pessoa casta. Toda pessoa virgem é casta, mas nem toda pessoa casta é virgem. Vou explicar. Virgindade não é o estado de uma pessoa que nunca teve relação, e castidade não é quando uma pessoa se abstém de prazeres sexuais. Então a pessoa virgem é casta porque ela se abstém de relações sexuais. Aliás, ela nunca teve relação sexual. Já a pessoa casta, ela pode não ser virgem. Por exemplo, uma pessoa não conhecia Jesus, não conhecia o Evangelho, vivia na prostituição, mas quando aceitou a Jesus e tomando conhecimento que a prostituição é pecado, essa pessoa propôs
viver uma vida casta até o casamento. Eis aí então a diferença de uma pessoa casta e de uma pessoa virgem. Abrasamento. Na língua portuguesa significa queimar, destruir, esquentar muito, inflamar, excitar. No sentido bíblico, como um pecado sexual, significa incapacidade de controlar o desejo sexual, pensamento vicioso e obsessivo por sexo. Não é à toa que Paulo disse: é melhor casar do que se abrasar. Lascívia quer dizer luxúria, libertinagem, sensualidade, perversão de costumes. A palavra grega traduzida por lascívia significa conduta ultrajante, demonstrando que o comportamento lascivo ou licencioso vai além do pecado e envolve o desprezo pelo que é certo. Ou seja, lascívia são os pensamentos ou os atos totalmente imorais. Adultério, violação da fidelidade conjugal, falsificação, adulteração. Uma outra definição para adultério: ato intencional de manter relações sexuais com outra pessoa que não o marido ou a esposa. Jesus expandiu o significado do adultério, incluindo-lhe a lascívia. Mateus 5,28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Prostituição, ato ou efeito de prostituir. Prostituir quer dizer oferecer serviços sexuais com o objetivo de obter lucro. Prostituição também é ato ou prática de relações sexuais promíscuas, especialmente por dinheiro. Porém, uma pessoa não se prostitui somente quando é paga para fazer sexo. À luz da Bíblia Sagrada, toda relação sexual ilícita é prostituição. E agora então, definição de fornicação: ato ou efeito de fornicar. Fornicar quer dizer ter relações sexuais. Relacionamento sexual fora dos laços matrimoniais seria uma segunda definição para fornicação. A distinção entre fornicação e adultério é que o adultério envolve pessoas casadas, enquanto a fornicação envolve pessoas não casadas. De vez em quando eu ouço alguns pastores dizer o seguinte: olha, aquele casal de jovem caiu em adultério. Não. Como eles são solteiros, a expressão correta não é adultério, e sim fornicação. No primeiro capítulo desta lição, o comentarista aborda o seguinte assunto: é possível ser casto em meio a uma geração corrompida. Infelizmente, a nossa sociedade promove hoje o sexo sem nenhuma responsabilidade ou compromisso. Depois ficam aterrorizados com as desgraças que acontecem entre a população, com milhares de meninas grávidas, estupros, separações, adultérios, prostituições e outras coisas mais. Vejam, por exemplo, a campanha de prevenção à AIDS. De forma ridícula e irresponsável, deixam muito claro para os nossos jovens que eles devem praticar sexo à vontade, desde que não se esqueçam de usar a camisinha. Eu me lembro que eu era ainda um adolescente e trabalhava como contínuo em um grande banco. Não sei se você sabe o que é a função de contínuo, mas seria o mesmo que um office boy. A diferença, teoricamente falando, é que o contínuo faz serviços internos e o office boy serviços externos. Um certo dia a secretária do diretor me chamou para fazer um serviço para ela. Ao entrar em sua sala, ela estava conversando com uma amiga sobre as suas filhas. Não se importaram com a minha chegada e continuaram conversando. Foi então que uma delas disse mais ou menos assim: estou muito preocupada com a minha filha, tenho medo que ela comece a namorar e venha a ter relações sexuais com o namorado. Você sabe, a gente é sempre mãe e elas sempre são as nossas crianças. Foi então que a outra disse: pois eu não estou nem aí. Quando minha filha vai sair, eu digo logo: filha, está levando camisinha? Se divirta bastante
faça muito sexo, mas por favor não me apareça aqui grávida. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei estarrecido. Eu, na verdade, não acreditava que eu estava escutando aquilo, pois na minha concepção, apesar de tenra idade, uma mãe que ama de fato a sua filha jamais diria uma coisa daquela. Mas é exatamente isso que a nossa sociedade está dizendo para os nossos jovens. Pratique sexo à vontade, aproveite enquanto são solteiros, façam tudo o que der vontade. Existe algo que o sábio pregador disse que todos os jovens devem saber. Aliás, seria bom que mandassem fazer um quadro com este versículo e afixasse no guarda-roupa, ou quem sabe no seu espelho. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O caso é sério. Como bem disse um certo escritor, será que não temos algo melhor para oferecer aos nossos jovens? A moral e a ética exigem ensinar aos jovens o autocontrole de suas paixões, vencer a AIDS pela castidade e não pelo uso vergonhoso da camisinha que incentiva ainda mais a imoralidade. Por isso afirmamos, é perfeitamente possível que os jovens cristãos se abstenham dos prazeres sexuais até o casamento. Não estou dizendo que isso é fácil, pois, como diz a expressão popular, eu já vivi isso na pele, haja vista que nasci num berço evangélico e me casei virgem. Digo isto sem nenhum constrangimento. Quando olhamos para o nosso manual de sobrevivência, a Bíblia Sagrada, vemos que Deus condena as práticas sexuais ilícitas. 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus não é injusto para pedir que não façamos algo que seja impossível. No Velho Testamento temos como exemplo a vida de José. Ele era um jovem puro e casto. Observe algumas atitudes dele quando foi tentado a pecar contra Deus para deixar sua pureza e castidade de lado. Você pode acompanhar isso em Gênesis 39, a partir do verso 7. A mulher de Potifar, seu senhor, seu patrão, pôs os olhos nele. Ele fez um pedido: deita-te comigo. José, porém, recusou-se e disse à mulher: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Extraímos da resposta de José algumas lições importantíssimas. Primeiro, o reconhecimento e a gratidão. Devemos reconhecer aquilo que Deus fez por nós, mas também as pessoas que Ele usou para nos abençoar. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repito, é preciso que sejamos agradecidos a Deus pelos benefícios alcançados, mas também às pessoas que Ele colocou em nosso caminho para nos favorecer. De vez em quando ouço o meu pastor presidente dizer: a ingratidão é uma das piores qualidades do ser humano. Realmente, a ingratidão é algo terrível. A segunda lição que José nos dá é o temor a Deus. Mesmo diante da resposta de José, a mulher de seu senhor, ela não desistiu, mas o assediava todos os dias. Gênesis 39:10. E José não lhe dava ouvidos para se deitar com ela. Foi então que esta mulher esperou certo dia,
quando ninguém da casa estava ali, a não ser José, investiu contra ele, agarrando-o pelas vestes e dizendo: deita-te comigo. A atitude de José diante dessa situação parece ridícula para todos os que não servem a Deus. Porém, o que ele fez é o que todos nós devemos fazer: fugir do pecado. Quando José percebeu que não daria para medir forças com aquela mulher, deixou suas vestes nas mãos dela e fugiu. Muitos séculos depois, o apóstolo Paulo dá um conselho que nos faz lembrar de José: abstei-vos de toda aparência do mal, ou como diz a Bíblia na linguagem de hoje, e evitem todo tipo de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Não precisa ser o mal propriamente falando, mas bastou aparentar o mal, fuja. Hoje existe uma apelação generalizada para que os jovens pratiquem sexo antes do casamento. Se olharmos para um outdoor, lá está o convite para o pecado. Se vamos até uma banca de revista, o pecado está por quase todos os periódicos. Na televisão, aberração total. Na internet, piorou. O que fazer? Fuja de tudo aquilo que te faz pecar contra Deus. Fica um conselho para todos os jovens: não tente medir forças com o pecado. Você, eu, nós não podemos vencê-lo. Se tiver a aparência do mal, fuja. Aqui é a única situação que você pode correr e não será tido como covarde. Pelo contrário, será um vencedor. O que José ganhou propondo ter uma vida pura e casta? Alguém responderia: foi caluniado, envergonhado, difamado e preso. Isso é verdade. Mas não para por aí, porque tudo isso fazia parte do plano que Deus tinha para a vida de José. Vemos em José um jovem que foi odiado por seus irmãos, vendido por eles como escravo, e conforme acabamos de citar, foi caluniado, envergonhado, difamado e preso. Mas o Deus a quem ele servia tornou-o o segundo homem mais poderoso do Egito. Talvez algum jovem possa perguntar: e eu, o que ganho santificando minha vida ao Senhor? Eu te afirmo: a bênção de Deus te acompanhará por onde você for. Onde colocares as tuas mãos, o Senhor prosperará. Como ele foi com José, ele também será contigo. Segundo o mundo em que vivemos, José seria esperto ou inteligente se atendesse ao pedido da mulher de Potifar, deitando-se com ela. Mas ele nos ensina que os que servem a Deus não têm nada a ver com o mundo. Nosso alvo é agradar a Deus e não o mundo. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Quando propomos ter uma vida pura e casta, estamos nos santificando e, consequentemente, fazendo a vontade de Deus. Se isso choca alguém, é porque este alguém não sabe o que é agradar a Deus. Como pastor, frequentemente ouço jovens que abriram mão da castidade porque queriam dar uma prova de amor para o namorado ou a namorada. Normalmente, eles argumentam o seguinte: ele falou que se eu o amasse de verdade, que provasse isso se entregando a ele. Se um namorado disser isso para a sua namorada, está deixando muito claro que ele não a ama de verdade, pois se a amasse, jamais faria esse indecente pedido. Moça de Deus, foge desse filisteu antes que ele acabe com sua vida espiritual. Do mesmo modo, a moça que disser isto para o seu namorado estará provando que não o ama. Aliás, hoje tem muitas jovens com o espírito da mulher de Potifar, seduzindo os rapazes a pecarem contra o próprio corpo e contra Deus. Moço de Deus, aí vai o mesmo conselho: foge dessas filisteias antes que elas te deixem cego ou mesmo morto espiritualmente.
Se por um lado nós temos José como exemplo de um jovem puro e casto, por outro lado nós temos Sansão, que abriu mão da castidade pelos prazeres deste mundo. As consequências você já sabe. Ele perdeu a presença de Deus, foi subjugado, cegado e serviu de espetáculo para os filisteus, restando-lhe apenas a morte. No segundo capítulo temos como tema: por que esperar até o casamento? 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. É preciso que os jovens entendam que só satisfarão os desejos da mocidade se satisfazerem também os desejos da carne. E quais são os desejos da carne? Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo não tinha a intenção de listar aqui todas as obras da carne ou pecados cometidos pelo homem. Por esta razão ele diz: e coisas semelhantes a estas. Existem muitas outras obras da carne, muitos outros pecados. No Salmo 42, verso 7, parte A, está escrito assim: um abismo chama outro abismo. Do mesmo modo, entendemos que um pecado chama outro pecado. Funciona mais ou menos assim. Quando uma pessoa está abrasada, significa que está com um pensamento obsessivo, voltado para o ato sexual. Quando esse tipo de pensamento sai dos critérios das restrições sexuais bíblicas, se transforma em lasciva. A lasciva, quando deixa de ser somente em pensamento e passa a ser praticada, gera os pecados de fornicação, adultério, prostituição e muitos outros. Por isto, um abismo chama outro abismo, assim como um pecado chama outro pecado. Se tudo isso é condenado por Deus, os jovens que desejam servi-lo devem se abster de todas estas coisas para agradá-lo. Por isso eles esperam até o casamento. Alguém poderia pensar que Deus estaria sendo cruel ao pedir que seus servos sejam castos, até porque ninguém melhor do que ele para entender as necessidades sexuais dos jovens. Mas na verdade Deus não está querendo puni-los ao exigir a pureza e a castidade. Pelo contrário, quer livrá-los dos problemas que se desencadeiam na vida daqueles que iniciam uma vida sexual antes do tempo. Há muitas pessoas frustradas, amarguradas, traumatizadas e até mesmo doentes, porque acharam que o sexo era tudo e se entregaram a uma vida de prostituição. Como cita o próprio comentarista, a castidade não é apenas uma abstinência do ato sexual, mas sim uma forma de agir, pensar e de conviver com outras pessoas. Em outras palavras, é mais que abstinência de sexo, é um estilo de vida que demonstra respeito não apenas a Deus, mas também por si mesmo, para que seu corpo não seja visto como um objeto a ser descartado depois de ter dado prazer a alguém. Entre as correntes de pensamento mais comuns da pós-modernidade, temos o hedonismo, que é conhecida como a doutrina geral do prazer. É a busca sem limites por aquilo que proporciona prazer. Essa filosofia é extremamente perigosa e ao mesmo tempo atraente,
pois está diretamente relacionada com aquilo que se tornou o objetivo de vida de muitas pessoas, o prazer. O hedonismo, portanto, tem dominado a sociedade atual, que tenta, melhor dizendo, a todo custo impor a ideia de que os jovens devem praticar sexo antes do casamento, que eles precisam conhecer melhor uns aos outros antes de se casarem. Mas o moço e a moça que serve ao Senhor deve ter isto bem claro na mente e no coração, que aquilo que é prazeroso ao mundo é pecado contra Deus. O sexo, ao contrário do que alguns pensam, foi criado por Deus para a procriação, mas também para o prazer do casal. Portanto, o sexo é uma bênção, desde que praticado dentro do casamento. Como diz a nota de rodapé de Provérbios 5 e 15 da Bíblia de Estudo Pentecostal, o prazer sexual no casamento é legítimo e instituído por Deus. Provérbios 5 aconselha o casal a procurar esta satisfação mútua como forma de evitar a imoralidade. Olha o que diz o sábio: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça ou serva de amores e gazela graciosa. Sacia-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Se houver algum jovem me ouvindo, vai devagar, porque isso aqui é uma bênção, mas para os casados. Ah, pastor, o que eu faço? Paulo já recomendou. É melhor casar do que se abrasar. O livro de Cantares também foi escrito para exaltar a beleza do amor romântico e sexual dentro do plano matrimonial de Deus. Esses textos certamente desmentem a ideia de que o sexo por prazer está fora da vontade de Deus. O Novo Testamento também fala sobre a satisfação sexual mútua no casamento. O apóstolo Paulo alista desejos sexuais como uma das principais razões por que casar-se. 1 Coríntios 7,9, já citado: é melhor casar do que viver abrasado. Também adverte os casais a não absterem por muito tempo da união sexual, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7 e 5. No terceiro e último capítulo da lição, temos como assunto principal o seguinte: o que fazer quando se tomam decisões precipitadas? Apesar dos momentos de prazer que os jovens sentem através do pecado sexual, as consequências são prejudiciais e duradouras. Lembram-se da história de Sansão? Um jovem forte e poderoso, que através do Espírito de Deus fez coisas que nenhum homem poderia fazer. Ele era imbatível, indestrutível, intocável, porém, ao ceder à tentação da carne, teve que passar por amarga derrota, vergonha, humilhação e morte. Você pode ler isso no livro de Juízes, nos capítulos 13 a 16. O que dizer de Davi, que apesar de não ser mais jovem nesta época, mas por um momento de prazer, cedeu à tentação e cometeu adultério com Betseba, trazendo para a sua vida, família e reinado terríveis consequências. Se todos os jovens soubessem as tristezas, angústias, traumas e sequelas que virão como consequências do pecado sexual, certamente resistiriam esta tentação. São minutos de prazer que podem te marcar por toda a vida. Mas admitamos que por desobediência ou mesmo falta de conhecimento da palavra de Deus, alguém tenha tomado alguma decisão precipitada pecando contra o Senhor. Não se desespere, nem tudo está perdido. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Olha o que diz o apóstolo João: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 7. A vontade de Deus é que não pequemos. Por isto ele nos deixou a sua palavra, que nos ensina como devemos evitar o pecado. Mas como seres humanos, mortais e falhos que somos, pode acontecer de cairmos em alguma tentação. E aí, o que fazer? A palavra de Deus responde: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, verso 1. É preciso que os jovens que servem a Deus se lembrem disto. Quando o diabo te acusar, dizendo para você que não tem mais jeito, que você é pecador, que Deus não lhe ama, que tudo está perdido, chame o seu advogado, Jesus Cristo justo. Ele nunca perdeu uma causa, muito menos a sua. Como falamos há pouco, todo pecado traz consigo as suas consequências. Com o pecado sexual não é diferente. Para que haja perdão, é imprescindível que também haja arrependimento. Um certo escritor disse o seguinte: a convicção do pecado cometido e o arrependimento antecedem obrigatoriamente o perdão. Há perdão de Deus para os meus, para os teus, para os nossos pecados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus por isso. Ao buscar o perdão de Deus, não deixe de ter essas duas atitudes. Primeiro, confesse os teus pecados. Segundo, abandone-os. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em vários momentos da sua vida, pode parecer que a batalha contra as paixões da carne não terá fim. Mas lembre-se que não vencemos esta luta pela nossa própria força, mas pela força do Senhor. Paulo conhecia isto muito bem. Por esta razão dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Agostinho vivenciou situação semelhante. Assim afirmava: o que é impossível à natureza é possível à graça. Um certo pensador disse a seguinte frase: se eu tivesse que dar uma medalha de ouro a um general que ganhou uma guerra, ou para um jovem que vive a castidade, eu daria para esse último. Concluímos que não vale a pena abrir mão da pureza e da castidade, pois os que assim o fazem estão pecando contra Deus e, consequentemente, trazendo sobre suas vidas problemas e traumas que vão segui-los por toda a vida. Quanto aos que se guardam sexualmente até o casamento, estes estão obedecendo a Deus e atrairão para suas vidas muitas bênçãos e alegrias que irão acompanhá-los para sempre. Jovens do Senhor, se desejam alcançar as bênçãos abundantes de Deus sobre as vossas vidas, diga não ao pecado, e sim à pureza e à castidade. Assim, meus amados irmãos e amigos, encerramos a pré-aula de hoje, mas retornaremos na próxima semana, se Deus permitir, onde estudaremos a lição de número 6, intitulada Eu Creio no Casamento. Uma ótima aula para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.